Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e hoje eu trago para você essa linda clutch, essa linda carteira de mão para você arrasar nas festas de final de ano. Dá tempo de você fazer a sua, porque ela é super rápida de fazer, prática, e nós usamos apenas 3 tipos de pontos aqui, que é o ponto baixo, meio ponto alto e o ponto baixíssimo para fazer essa peça. E a gente tem esse resultado aqui em relevo. É um ponto dupla face, então a gente tem esse resultado aqui, e você pode usar esse ponto aqui para fazer diversas outras peças que fica bem bacana. A seguir eu vou te passar todo o material que a gente vai usar para fazer aqui nessa aula, e eu já te adianto que essa peça é uma peça muito rápida de ser feita, e com o alto rendimento aqui do Atlântico Poly, que é aqui o fio que eu vou falar a seguir para você que nós vamos usar. Então, vamos para a aula? Antes de irmos para a aula, quero te falar que essa nossa peça aqui, ela tem uma medida de 24 centímetros por 17,5 de altura, quase 18. Então, se você quiser fazer maior, é só você aumentar ali o número de correntes da sua peça. Eu vou iniciar aqui com o número X de correntes, mas aí você faz aí de acordo com o tamanho que você quer. Caso queira fazer menor, também pode, que fica super bacana. Então, vamos para a aula? O material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje é o lançamento da Supremo Fios, que é o fio Atlântico Poly. É um fio 100% poliéster, seu tex é 1905, ele contém 185 metros e a sua textura aqui, a sua espessura é 5 milímetros. Então a agulha indicada aqui no rótulo para crochê de 5 a 7 milímetros, eu vou utilizar aqui uma agulha para crochê número 5, e esse fio ele conta com a cartela de cores incrível, eu tô apaixonada, e hoje eu escolhi essa cor aqui, que é pra gente poder trabalhar na nossa aula de hoje, que é o azul jeans, tá? Então eu vou usar essa cor aqui, eu vou deixar na legenda do vídeo certinho, ali na descrição do vídeo certinho, o material que eu vou utilizar para poder confeccionar essa nossa peça de hoje. Realmente esse fio, ele tá incrível, e a maciez dele aqui, toda a qualidade que você já conhece dos produtos da Supremo Fios. Então vamos para a aula? Então, para iniciarmos, vamos começar aqui com um cordão de 26 correntes. Então aqui não precisa ser múltiplos números pares ou ímpares, tanto faz, tá? Vamos trabalhar aqui depois de feito as 26 correntes. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento. Vamos voltar na nossa segunda corrente e vamos trabalhar um ponto baixo. Ponto baixo aqui na minha próxima corrente, ponto baixo na próxima, e assim eu vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente que eu tenho aqui. Finalizei aqui o cordão de correntes, fazendo pontos baixos. Então, se eu tinha 26 correntes, voltei na segunda, vou ter um ponto baixo para cada ponto, certo? Faço uma corrente, viro a minha peça. No meu primeiro ponto que eu tenho aqui, pegando as duas alças, eu vou trabalhar um ponto baixo. Próximo ponto, eu vou trabalhar um baixíssimo, e no próximo ponto eu vou laçar o meu fio e fazer meio ponto alto. Um baixíssimo no meu próximo ponto, meio ponto alto no próximo. Um baixíssimo no próximo, meio ponto alto no próximo. E assim eu vou trabalhando, fazendo um ponto baixíssimo e meio ponto alto, até chegarmos no final da carreira. Somente aqui no início, no primeiro ponto, que eu faço um ponto baixo. Cheguei aqui ao final da carreira, então trabalhei um baixíssimo. Agora eu vou trabalhar no meu próximo ponto, tá? Que é o último aqui, e finalizo com ponto baixo. Então, se você observar, o primeiro e o último ponto são pontos baixos. Agora eu trabalho uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo já no primeiro ponto, ok? Agora eu vou intercalar. Então, aqui onde eu fiz baixíssimo, eu vou fazer meio ponto alto, pegando as minhas duas alças que eu tenho aqui, trabalho meio ponto alto. Onde eu tenho meio ponto alto, eu faço baixíssimo. Laço meu fio, meio ponto alto em cima do baixíssimo e um baixíssimo em cima do meio ponto alto. Eu vou trabalhando, pegando essas duas alças aqui do meu ponto e automaticamente vai ficando esse detalhe em relevo aqui da nossa peça, tá? Então eu vou trabalhando um
ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo e meio ponto alto, até nós chegarmos ao final da nossa carreira. Cheguei então aqui ao final da carreira, meu penúltimo ponto é o meio ponto alto, finalizo a carreira com ponto baixo. Então, sempre para começar e terminar a carreira, será feito ponto baixo, que é para deixar aqui bem certinho as nossas laterais. Então, para iniciar uma nova carreira, uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo em cima do primeiro ponto aqui, certo? Logo à minha frente, eu tenho o meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Laço o meu fio, à minha frente eu tenho o baixíssimo, pegando nas duas alças ali do meu ponto, trabalho o meio ponto alto. Um baixíssimo no meu ponto, meio ponto alto no próximo. Um baixíssimo e meio ponto alto. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira. Aqui eu estou explicando aqui para você e já vou fazendo aqui a minha carreira. Porque esse ponto é muito simples, é muito fácil, prático e a gente consegue trabalhar ele em diversas outras peças, não só aqui numa carteira de mão, tá? A gente consegue trabalhar ele bastante em diversas peças. E é um ponto muito gostoso de fazer, porque é bem rápido. Olha só que legal que vai ficando. Então, ambos os lados vão ficando iguais, né? Porque aqui a gente faz uma carreira no direito e uma no avesso. Então, eles vão ficando iguais. Sempre chegando no último ponto, você precisa fazer um ponto baixo para finalizar, assim como você tem um ponto baixo para começar. Iniciando a nova carreira, uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo em cima do primeiro ponto, certo? E agora, aqui. Então, eu vejo aqui como que eu terminei. Terminei aqui o penúltimo ponto com baixíssimo. Aqui. Então, eu já inicio a carreira com meio ponto alto, pegando as duas alças, né? Aí, um baixíssimo, vai no outro, meio ponto alto. Aí, um baixíssimo, meio ponto alto. E assim a gente vai trabalhando por diversas carreiras, só repetindo esse processo. É muito fácil. Então eu vou trabalhar aqui algumas carreiras, daqui a pouquinho eu volto para mostrar aqui quantas carreiras nós vamos fazer, como dar aqui o acabamento da nossa peça. Voltei aqui, então trabalhei algumas carreiras, como aqui nossa intenção é fazer uma bolsa aqui de mão, né? Olha só. Eu tenho um total aqui de 33 centímetros dessa nossa peça, tá? Então, como aqui eu tenho uma carreira inicial de pontos baixos, eu vou trabalhar para finalizar uma carreira de pontos baixos também. Então, faço aqui uma corrente, viro a minha peça e aí automaticamente ela vai ficar um pouquinho maior que 33 centímetros, tá? Ponto baixo no primeiro ponto baixo no segundo, e assim eu vou trabalhando um pontinho baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui, que é para permanecer igual essa nossa primeira carreira de pontos baixos. Então, a gente segue trabalhando até chegarmos aqui ao final da nossa carreira. Esse fio é bem gostoso de trabalhar, ele super rende o seu trabalho e fica bem bacana. Então, logo mais a gente vai usar aqui uma agulha de tapeçaria para poder costurar as laterais. Também vamos colocar aqui botão imantado, tá? Pra gente conseguir deixar a nossa peça bacana, tá? Então, aqui eu estou finalizando a minha carreira apenas de pontos baixos, pegando ponto baixo para cada ponto de base, né? E chegando aqui no final, também um ponto baixo, certo? Vou aqui dobrar minha peça dessa forma, né? E aí vou precisar costurar essa lateral. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar esse meu fio aqui bem grande, para eu poder fazer essa minha costura, tá? Então, deixo ele aqui bem grande, vou queimar aqui a pontinha dele. E aqui vou fazer uma corrente e vou puxar todo esse meu fio. Então, aqui eu deixei bem grandão, porque eu quero costurar essa lateral, eu quero caminhar com esse fio
costurar essa lateral aqui, para não fazermos aqui tantos arremates. Coloco aqui na minha agulha de tapeçaria. E aqui, olha só, a gente vai costurar do lado aqui direito mesmo, fazendo aquela costura invisível que nem vai aparecer. Então você escolhe qual é o seu lado mais bonitinho, que nem por exemplo aqui, esse é o lado do avesso aqui da nossa peça, né? Então a gente tem que escolher aqui o nosso lado mais bonitinho e vamos costurar ela aqui desta forma. Passei meu fio todo para lá. Venho aqui desse lado, pego o fio aqui, venho com ele todo para cá, certo? Posiciono aqui e venho com ele para cá, certo? Pego aqui o fiozinho daqui e um fiozinho desse lado e fecho. Então, a nossa ideia aqui é fazer aquela técnica que a gente chama de costura invisível, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Passamos nosso fio todo para lá. Estamos com o nosso fio todo aqui, a gente vem para cá, certo? E aí, vamos trabalhando dessa forma até chegarmos nessa outra extremidade aqui. Cheguei aqui na minha costura, no último ponto, então antes de fazer aqui, de puxar ele todo, eu vou deixar ele dessa forma e eu vou travar esse fio aqui com um nozinho, certo? Então, finalizamos aqui a nossa primeira parte da costura. Travei aqui, ele não vai desmanchar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com esse fio por toda aqui essa parte e vou iniciar minha costura aqui de novo, tá? Ah, como que eu vou caminhar? Simples, você pega aqui, vai passando pelos pontos, certo? Toma cuidado para não pegar entre as tramas ali do fio, tá? Tome cuidado para você não pegar aqui assim, dessa forma, tá vendo? Dentro da trama aqui, para que não fique ruim de você passar. Então, esse é um trabalho que você vai fazer bem devagar, para que não haja essa intercorrência, né? Às vezes a gente, por mais que a agulha não tenha ponta, às vezes ela acaba pegando ali um espacinho, né? Então, eu vou caminhar até aqui, quando eu chegar nessa parte eu volto para mostrar. Cheguei aqui nessa parte, então já caminhei todo. Vou pegar um ponto que eu tenho bem próximo aqui e vou fazer da mesma forma. Eu vou travar esse fio fazendo esse nó. E agora eu começo novamente a costura igual eu tava fazendo do outro lado, tá? Passo meu fio todo pra cá, venho aqui do outro lado, passo ele todo pra cá e venho trabalhando. Aqui você vai ajustando onde você vai pegar, para não pegar na trama do fio, como eu te falei anteriormente, né? Então é importante que a gente tenha esse cuidado aqui para não pra gente não deixar nossa peça com os seus repuxados. Aí eu vou trabalhar chegando até essa parte aqui. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Finalizei então aqui a costura, vou esconder os fios e vou costurar aqui também o botão imantado da nossa peça. A gente vai, depois que arrematar aqui, nós vamos centralizar bem perto aqui, bem no meio da peça, para poder costurar aqui o botão imantado e fazer o fechamento dessa peça. Terminei aqui, coloquei o meu botão imantado. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o próprio fio e desfiei ele para ter a linha exatamente da cor aqui para eu poder costurar o botão imantado. Aqui coloquei uma tag personalizada também e esse foi o resultado da nossa peça. Então, uma ótima carteira de mão para você passar as festas de fim de ano. Ela tem aqui quase 24 centímetros de comprimento e de altura a gente tem 17 centímetros e meio, quase 18 centímetros. Um novelo é o suficiente para você fazer a peça, ainda sobra bastante fio. E se você quiser colocar uma alça de mão, fica a seu critério. Se não, você pode usar ela desta forma aqui,
que fica super bacana. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, simples, rápida e muito fácil, ainda dá tempo de você fazer aí pro final de ano, para suas festas de final de ano. Se quiser colocar uma alça de mão ou uma alça tiracolo, fica a seu critério, tá? Um super beijo para você, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e até a próxima!